Seja muito bem-vindo ao nosso canal Cartola Cartoon Brasil. Eu sou Renato Vargas, administrador aqui do canal. Quero saudar você, meu querido, mesmo com a minha garganta ruim, mesmo com a voz rouca, mesmo gripado. Eu estou aqui, meu querido, porque vocês estão aí e juntos a gente caminha. Vamos pra cima. Que Deus abençoe a todos. Rodada 4 chegou e nós vamos aqui de forma muito profunda, porém acelerada, não só porque eu tô com a minha voz ruim, mas porque o mercado já fecha amanhã na quarta-feira, se você estiver vendo esse vídeo na terça-feira, ou fecha hoje, se você estiver vendo na quarta-feira. Então não dá pra ficar de bobeira. A gente precisa acelerar os processos, estudar rápido, montar o time e vamos pra cima. Inclusive, parêntese aqui, encontro vocês na nossa live nessa quarta-feira, entre 12h30 e 1h. Não tenho como precisar o horário, porque eu vou estar dando aula, vou sair da aula, venho para casa para fazer a live, então eu vou fazer no meu horário de almoço, no trabalho, então eu preciso ver ali em que horário eu vou conseguir fazer a minha live. Provavelmente entre 12h30 e 1h, com certeza. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer aqui a nossa introduçãozinha com a nossa musiquinha famosinha, depois vamos para a nossa análise do semáforo. Enquanto isso, você deixa aqui o seu like. Vamos lá? Nessa rodada eu só quero mitar. Bom, meu querido, vamos para cima. Rodada 4 chegou e essa é uma rodada, galera, muito particular. Muito particular. Por quê? Sempre que a gente tem, assim, numa rodada, um time franco favorito, como é o caso do Flamengo na rodada 4, a gente tem toda uma manada indo para cima do Flamengo, com razão, né? O Flamengo é o time mais confiável da rodada, não tem como a gente negar isso, nem tem como a gente fugir disso. Porém, você precisa saber, isso aqui talvez seja a maior ajuda que eu posso dar para você nessa rodada. Não faça as coisas só porque todo mundo está fazendo apenas. Tem coisa que você tem que fazer porque todo mundo está fazendo, por uma questão de estratégia. Mas não faça isso de forma automática. Analise a sua situação e veja o quanto o Flamengo é importante para você e para o seu time na rodada. Tem pessoas que podem fugir um pouco do Flamengo nessa rodada. Tem pessoas que precisam morrer abraçadas com o Flamengo nessa rodada. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, principalmente na nossa live de amanhã. Para quê? Para que você saiba bem como abordar o time do Flamengo nessa rodada, para que ele te ajude caso ele vença, caso ele vá bem, e ele também te ajude caso ele vá mal, que ele perca o SG, que ele decepcione. Você precisa saber de que lado do muro você vai estar caso o Flamengo vença, caso o Flamengo perca. É uma decisão sua. Eu vou dar para vocês as bases e vocês vão tomar a decisão. Aqui, galera, sem muita delonga, tá? O Flamengo, de fato, é favorito nessa rodada, é o maior favorito da rodada. Não tem como a gente negar isso, até pelos números, né? Vou mostrar aqui para vocês material nosso de estudo lá no TCC, uma parte, né, do nosso material amplo, profundo, né? Eu tô fazendo lá com a galera na nossa sala de estudo, um estudo dos mais escalados. A gente está lá debatendo na sala, eu abro para eles uma espécie de caixinha de pergunta, a galera vai perguntando, debatendo, eu vou respondendo, a galera se responde entre si e vira ali uma grande sala de estudo, né? Além do nosso grupo principal, que é o nosso grupo de conteúdo. Então, lá tá rolando debates assim profundos sobre o que fazer com esse jogo do Flamengo, dependendo de cada caso. Mas se a gente analisa aqui, né, os números do Flamengo são números muito fortes, né? Um placar de referência que eu coloquei nesse jogo foi 2-0 pro Flamengo. Isso aqui não é palpite, tá bom? É um placar de referência. Significa que eu considero o Flamengo muito favorito e considero que o Flamengo tem chance de pegar esse G contra o Juventude, tá bom? Mas o Flamengo, cara, ele marcou um ou mais gols nos últimos 10 jogos em casa. Em 9 deles o Flamengo marcou gol. Tem uma média de 1,6 gols marcados em casa. Isso aqui é uma média bastante considerável, tá? Não perdeu 9 dos últimos 10 jogos no total, não só em casa, tá bem? Marcou gol no segundo tempo em 90% dos últimos jogos. Então o Flamengo volta do vestiário sempre muito ajustado pelo Felipe Luiz, tá bem? É um time que cede poucas finalizações. Por isso que o Flamengo tem, se a gente for analisar, deixa eu abrir aqui para vocês, ó. Por isso que o Flamengo tem um XGA, que a gente chama, vou abrir aqui, ó. O Flamengo tem um XGA muito pequeno, né? Se vocês analisarem aqui o que o Flamengo cede, ó, 0,27. O Flamengo é o time com menor
com a menor expectativa de gol cedida para o adversário no campeonato. Então, de todos os jogos que o Flamengo fez até agora no campeonato, ele foi o time que menos cedeu expectativa de gol para os seus adversários. Isso significa que o SG do Flamengo também é muito forte. Claro, isso aqui são números, isso aqui são análises indicativas, não são análises absolutas, não é certeza de nada. Mas a gente pode ter a certeza, sim, que o Flamengo é bastante favorito na rodada e nós precisamos, né, nos abraçar nisso para tomar as nossas decisões. Então o Flamengo aqui, cede poucas finalizações para os adversários. Problema, o time do Juventude, se você for analisar os últimos 10 jogos, o time tem uma média de 1,2 gols por jogo, não é um time bobo. Tá? O time do Juventude não é um time que sabe jogar se defendendo, não sabe. Renato, mas em casa, eu sei, em casa o Juventude tem uma postura aguerrida, ofensiva, parte pra cima, só que fora de casa o Juventude não é aquele time entrincheirado, não é. Quem viu o jogo do Juventude contra o Botafogo e outros jogos do Juventude, sabe que o Juventude também sai pro jogo. Tá bom? Então ele pode sim ameaçar o Flamengo. Só que nessa de sair pro jogo vem o problema, vermelhinho aqui, 10% de SG conquistado somente, né? Nos últimos 10 jogos fora de casa só pegou SG em 1. É uma média de 1,5 gols sofrido fora de casa. Sofreu pelo menos um gol em 9 dos últimos 10 jogos fora de casa. Isso é importante. Vem de 3 derrotas seguidas fora de casa. Cede uma média de 12,8 finalizações para os adversários, sendo que o Flamengo é um time que conquista, olha aqui embaixo, uma média de 14 finalizações por jogo. Isso aqui até contra adversários que têm uma característica mais resistente defensivamente do que o próprio Juventude, como foi o caso do Internacional. Então o Flamengo tende a ser um time muito impositivo contra o Juventude. Professor, por que o senhor está falando tudo isso de forma tão abrangente? Irmão, porque eu preciso passar para vocês uma ideia mais profunda a respeito desse jogo para você saber que decisões você vai tomar. Então a tendência dessa partida, voltando aqui para a nossa análise, né, do semáforo, é um Flamengo com muito mais posse de bola, é um Flamengo com muito mais volume de jogo, com muito mais finalizações, e o Juventude tentando jogar no contra-ataque, tentando ter domínio do jogo em alguns momentos e, logicamente, tentando marcar o seu gol para poder arrancar pelo menos o empate do Flamengo dentro do Maracanã. Agora, se nós formos analisar ali a tendência do jogo, né, do ponto de vista da diferença de elenco, diferença técnica do Flamengo para o Juventude, na minha opinião, é um jogo para o Flamengo pelo menos marcar 2 gols. Se o Juventude vai fazer gol ou não, eu não faço a menor ideia, porque isso aí é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de mensurar. Mas que o Flamengo é o melhor SG da rodada, eu não tenho nenhuma dúvida. Que o Flamengo tem potencial para fazer pelo menos 2 gols, eu não tenho nenhuma dúvida. Conclusão. Se você quiser fazer o simples na rodada, caminhar junto com todo mundo, é importante que do meio para trás você tenha pelo menos 2 defensores do Flamengo, pelo menos. Se você quiser ter 3, não vai ter nenhum problema. E do meio para frente você precisa ter pelo menos 2 jogadores do Flamengo. Isso é o básico para a rodada, tá bom? Mais do que isso, aí, meu irmão, a gente vai ter que conversar na live. Se você quiser vir estudar com a gente lá no TCC, cara, o investimento é irrisório, é simbólico praticamente, né? Um investimento de cerca de R$10 por mês, para você vir receber todo esse conteúdo, além de infinitos outros, né, de estudo, de coisas maciças, sólidas, de conteúdos assim que a galera mastiga, sabe? Não é aquele conteúdo, legal, aquilo ali, água com açúcar. É conteúdo para você mastigar, lógico, além de times, né, indicações, estudos estatísticos. É simples, tá? Vou deixar aqui na descrição, caso vocês tenham interesse de aderir aqui ao nosso projeto, beleza? Vamos lá, dar sequência aqui à nossa querida e amada análise do semáforo. Deixa eu só me trazer para cá que eu fico com mais facilidade de falar. Seguinte, coloquei aqui o jogo do Corinthians e do Fluminense também nessa faixinha mais esverdeada da análise, mas isso nem de perto se compara, nem de longe, né? Se compara ao favoritismo do Flamengo contra o Juventude, na minha opinião, tá? Para mim aqui o Corinthians é favorito contra o Fluminense, mas com muitas reticências, tá? Porque não dá pra gente dizer, por exemplo, que a fase do Corinthians é uma fase brilhante. O Corinthians nos últimos 6 jogos venceu 1, que foi aquele jogo contra o Vasco. Enquanto que o Fluminense vem de 4 vitórias seguidas. Professor, então por que o senhor botou o Corinthians aí nessa faixa, né, de maior favoritismo? Cara, pelo fator Neoquímica Arena e por um outro fator, a derrota no Clássico. O fato do time do Corinthians vir de uma derrota no Clássico vai gerar no time, na minha opinião, um efeito de resposta que pode sim levar o Fluminense a pagar um pouco o preço, tá? Por essa derrota pro time do Palmeiras. Agora, eu confio no SG do Corinthians? Não.
Eu confio que o Corinthians vai massacrar o Fluminense, macetar igual fez com o Vasco? Não, mas é um time que dá pra gente explorar, tanto do meio pra trás, principalmente com jogadores ali que tem uma boa expectativa de matchup, né, de confrontos estatísticos interessantes, né, os jogadores de defesa do lado esquerdo do Corinthians que vão marcar o Arias, como o Donelli, né, que é uma boa opção por ser muito barato, tá bom? Então aqui esse jogo se resume basicamente a isso. Seguindo aqui com Botafogo e São Paulo. O Botafogo é um time que ainda não acordou assim totalmente, né, dentro do campeonato. Teve uma boa vitória sobre o time do Juventude em casa, o que já nos dá provas de que o time do Juventude defensivamente não é um time tão bem organizado como muita gente acha que é. Mas o Botafogo, fora isso, cara, assim, tá caminhando devagar dentro do campeonato, né? Teve uma derrota ali pro time do Bragantino que o Botafogo pecou muito nas finalizações, ficou um pouco desligado em boa parte do jogo sem conseguir reagir, até mesmo contra um time que falha muito defensivamente, como é o caso do Bragantino, o Botafogo não conseguiu furar o SG do Bragantino. Tudo bem que o Paiva mexeu mal no segundo tempo, quando ele tirou o Marlon Freitas e colocou o Mastriani, para mim foi um erro estratégico, né, do Renato Paiva, né? Tava até conversando com isso lá em São Januário no sábado com o Fernando, né, do professor Pardal. A gente estava debatendo, né, taticamente ali esse jogo do Botafogo e ele chamou a atenção, né, para essa substituição e eu concordo plenamente com ele, né, que foi uma substituição mal feita. Então aqui o Botafogo vai enfrentar um time do São Paulo que está igualmente dormente dentro do campeonato, né? O São Paulo está dormente, o São Paulo é um time que ainda não teve aquela pegada que a gente imaginava que teria dentro do campeonato. Então agora, jogando dentro do Newton Santos contra o Botafogo, não dá pra gente esperar muito desse São Paulo. Mesmo sabendo que o time tem um bom elenco, né, que tem potencial, não tem demonstrado isso na prática, né, dentro do campeonato. Então aqui, pra mim, é um jogo de um leve favoritismo pro lado do Botafogo. E pensando em escalação, a única coisa que me interessa aqui é olhar para os jogadores ofensivos do Botafogo, principalmente Savarino e Igor Jesus, né? O Igor Jesus muito por conta da média básica dele, que é altíssima. Vamos lá. A nossa análise do semáforo hoje tem só 9 jogos. O jogo do Ceará contra o Vasco acontece nessa terça-feira, por isso ele tá um pouco velado ali, né? Mas eu coloquei só para vocês saberem que ele acontece. E também coloquei na posição que eu colocaria dentro da análise do semáforo, tá bem? Então a gente vai falar de Grêmio e Mirassol. Cara, aqui... esse é o típico jogo, galera. Eu vou falar algumas coisas para vocês aqui que eu considero importantes naquilo que eu acho que é a minha função, assim, com vocês dentro desse universo do Cartola, né? Dentro da comunidade do Cartola, eu sei o meu papel com vocês. Acho que o meu papel é instigar um pouco vocês a irem um pouco mais fundo naquilo que a maioria das pessoas está fazendo, tá bem? E se a gente analisa um pouco esse jogo, vou mostrar aqui para vocês, tá? Se a gente analisa um pouco esse jogo, esse é o jogo com cara de gol, tá? Cara de gol para os dois lados. Se vocês analisarem, né, o time do Grêmio, ele não perdeu 8 dos últimos 10 jogos que fez fora de casa. Tudo bem, isso aí não quer dizer muita coisa. Porém, a gente tem um Mirassol aqui, ó, que sofreu pelo menos um gol nos últimos 10 jogos seguidos. Se vocês analisam os últimos 10 jogos seguidos do Mirassol, vou mostrar para vocês. Ó, dá uma olhada aqui. Isso aqui são os últimos 10 jogos seguidos do Mirassol. Vejam que o time, ó, ele foi sofrendo gol em todos eles. Além disso, ele não venceu nenhum dos últimos 10 jogos. Vocês estão vendo aqui, tá bem? Então, esse time do Mirassol, ele é um time que sofre muitos gols, porém, é um time que dificilmente deixa de marcar gols, tá? Só que o time do Grêmio, se a gente olha na sequência aqui, né, dos últimos jogos do Grêmio, o time do Grêmio também é um time que costuma sofrer gols, né? A gente tem visto isso. O time do Grêmio sofreu 2 gols aqui do Ceará, sofreu 2 gols do Flamengo em casa na rodada passada. Enfim, se a gente vai voltando aqui, né, na Sul-Americana e tal, a gente nota claramente, desde lá da estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro, que a defesa do Grêmio não é uma defesa confiável. Inclusive, eu vinha dizendo isso, ó, desde antes do campeonato começar, ouvi algumas injúrias, né, contra a minha pessoa, de torcedor, né, pessoa que não quer que você fale mal do time dele. Aí depois veio... existem 2 tipos de torcedor, né? Aquele que tem o primeiro impulso de defender o time dele, e eu acho que vocês estão corretíssimos de fazer isso, e aquele cara que tá com tanta raiva do time que ele concorda com você e ainda acrescenta coisa, né? Os torcedores do Grêmio estão nesse nível, né? Eles estão no nível ali, você fala mal do Quinteiros, o cara engrossa o discurso e xinga ainda, entendeu? Então, o time do Grêmio tá nesse nível. Então, por que eu acho que esse jogo é um jogo de gol pros dois lados? Porque o Grêmio, ele tem uma média de 1,5 gols sofridos por jogo. Enquanto que o time do
do Mirassol tem uma média de 2,1 gols sofridos por jogo. Não tem como você dizer que a tendência desse jogo não é de gols, tá? E aí eu vou mostrar uma outra coisa aqui pra vocês. Vocês desculpem eu estar sendo um pouco mais longo aqui, né, em algumas análises, mas eu acho que é um diferencial que eu posso oferecer pra vocês, tá? Se a gente analisa aqui, ó, por exemplo, o jogo do Mirassol com com o Grêmio, tá aqui, ó, segundo jogo aqui, ó. Isso aí é o quê? Professor, isso que é isso? Aqui é análise de XG e XGA. XG é a expectativa de gol no time, só que isso aqui não é uma coisa subjetiva. Isso aqui é o que de fato o time constrói dentro do jogo, dentro do campeonato, na média dos últimos jogos. Isso aqui é uma média do Mirassol nos 3 jogos que o time fez dentro do campeonato, tá bom? Para vocês saberem, o Mirassol hoje, ele tem entre os times mandantes, o segundo melhor XG, a segunda melhor expectativa de jogo, de gols. Até a rodada passada, o Mirassol tinha a primeira... Olha, o Mirassol era o time com maior expectativa de gols do campeonato, tá certo? E o Mirassol continua com essa expectativa alta. Só que o Grêmio tem uma expectativa de gols cedidos até maior do que a expectativa de gol marcado pelo Mirassol. Entenderam? Então existe aqui uma tendência de gol para os dois lados muito grande. Porque se a gente for analisar aqui, ó, o XGA, o que é o XGA, professor? Para com essas terminologias. Não vou parar, cara, porque a minha inclinação aqui é ajudar vocês a raciocinar. O Grêmio tem um XG, ou seja, uma expectativa de gol de 1,57, que é altíssima. Mesmo sendo visitante na rodada, enfrenta um Mirassol que tem uma expectativa de gol cedido de 1,4. Então, se a gente analisar todos os jogos da rodada, a gente vai ver que Grêmio e Mirassol, assim como Vasco e Ceará, que não vai valer pro Cartola, são 2 jogos com extrema expectativa de gol, junto com Bragantino e Sport, que eu ainda não falei. Tá bom? Então, esse jogo, por que eu tô esticando tanto essa análise aqui com vocês? Porque esse jogo do Grêmio com o Mirassol pode ser um jogo interessante para você fazer uma aposta. Botar o Bright White no seu time, colocar o Gabriel, colocar o Danielzinho, entenderam? Porque é uma tendência de um jogo com gols, beleza? Vamos lá. Seguindo em frente aqui, Santos e Galo, né? 2 times ali que vêm furando um pouco a nossa expectativa, né, dentro do campeonato. Todos nós esperávamos um pouco mais do Galo, todos nós esperávamos um pouco mais do Santos, principalmente depois da chegada do Neymar, só que a coisa não tem sido bem assim. O time do Santos não está entregando tanto quanto a gente imaginava, vem de uma derrota para o Fluminense, uma derrota lá na Bacia das Almas, né? Tomou um gol lá no finalzinho, e o Galo que talvez seja a maior decepção aí da rodada 3, né? O time que todo mundo esperava uma vitória sobre o Vitória, e não veio esse triunfo do Galo contra o Vitória, né? Mas o Galo, cara, tá produzindo, ofensivamente tá produzindo, e o Santos também. Então esse jogo aqui, na minha opinião, não tem favorito, tá? E é um jogo que dá pra gente olhar pros dois lados aqui ofensivamente, com exceção do Escobar, que é um cara que não precisa de SG pra pontuar legal, tá bom? Seguindo aqui, vamos com Cruzeiro e Bahia. Outro jogo que eu não vejo favoritismo, tá? Esse jogo vai ser no Mineirão. O time do Bahia é um time bem organizado, é um time muito bem treinado, mas é um time que tem sofrido por uma questão de joga bem e não vence. Entenderam? Tem time que vence e não convence. O Bahia convence e não vence. O Bahia joga bem, mas não está conseguindo construir vitórias. Isso é muito ruim. Só que do outro lado, a gente tem um Cruzeiro que tem uma linha defensiva muito frágil também. Entenderam? Então a gente tem aqui também um jogo com tendência de gol para os dois lados. Professor, dá para explorar esse jogo? Sem sombra de dúvida. Do meio para frente, você pode explorar à vontade aqui. O Caio Jorge, o próprio Matheus Pereira. Quem quiser, tiver ali um pouco mais ouriçado, né? Pode até apostar no Gabigol, mas tomem cuidado, né? Sport e Bragantino, eu já mostrei para vocês ali rapidamente, né, na tabelinha de XG e XGA, que esse também é um jogo com tendência de gol para os dois lados, tá? Tem um cara nesse jogo que me interessa muito, que é o Sérgio Oliveira, é um jogador extremamente versátil no meio-campo, né, do Sport. Eu fiz questão de ver o jogo desse cara ao vivo no estádio, para ver a movimentação dele, para ver a maneira como ele lidera o time do Sport dentro de campo, e eu fiquei mais impressionado do que eu já estava vendo pela televisão, né? Fiz algumas anotações dele aqui no meu tablet, né, e tem algumas coisas aqui a observar, mas, cara, ele é um jogador extremamente promissor em termos de média básica, tá? Porque ele participa do jogo o tempo todo, cobra bola parada, é um jogador que distribui muito bem, assim, ele faz a distribuição de jogo, né, do Sport muito bem, e isso faz com que o time confie muito nele, ele dá uma outra dinâmica de jogo pro time do Sport. E o fato do Sport estar jogando em casa contra um time que é frágil defensivamente, como é o Bragantino, me leva a crer que esse também é um jogo de gols, porque o Bragantino não sabe jogar recuado.
O Bragantino, cara, quem viu o jogo do Bragantino contra o Botafogo, notou claramente o Bragantino sofrendo de uma abstinência ali, né? Era muito curioso, porque o Seabra dava uma orientação pro time, e o time ficava ali naquela coisa, né? Meu Deus, deixa eu atacar um pouco, né? Eu quero sair um pouco pro jogo aqui, deixa eu fazer o que eu tô acostumado, né? E o Seabra tentava conter o time do Bragantino, foi uma guerra, né? Ali, daquilo que os jogadores têm a inclinação natural de fazer por toda a história, né? Desde o Pedro Caixinha. E, cara, eles estavam vencendo um jogo importantíssimo contra o Botafogo. Era hora de dar uma segurada. E o Seabra conseguiu fazer isso, né? E o Bragantino ficou ali, né? Sai ou não saio, né? Sai ou não sai. Mas a tendência natural, o DNA do time do Bragantino é um DNA vertical. O Bragantino é um time que joga pra frente, até pela marca, né? A Red Bull força um pouco isso, né? Que seja um time que joga pra frente, que joga pra fazer gol, que joga pra entretenimento. Faz parte isso, até do DNA do clube. Então aqui eu também vejo um jogo aberto, tá? Não vou determinar favoritismo para ninguém. Se eu fosse determinar favoritismo aqui, seria mais pro lado do Sport do que pro Bragantino. Mas é um jogo também que eu espero gol pros dois lados, beleza? Pra gente caminhar pro fim da nossa análise do semáforo, temos aqui Vitória e Fortaleza, jogo do qual eu vou correr, tá bem? O Vitória fez um ótimo jogo contra o Galo, mas não conseguiu uma vitória, mas poderia ter conseguido, né? Acabou tomando gol de empate ali no final, mas fez uma excelente partida, né? Uma partida estratégica, soube sofrer na mão do Galo, esperou o momento certo de contra-atacar, teve êxito nos contra-ataques que teve, encontrou os espaços na defesa do Galo, foi, assim, muito bom o jogo do Vitória. Professor, o senhor tá falando besteira porque o Galo dominou o jogo. Galera, vocês precisam aprender que ter posse de bola e dominar uma partida não quer dizer necessariamente que o time adversário está contra a sua vontade no jogo. Vocês entenderam? Tem times que jogam naturalmente assim. Se você olhar Inter de Milão, Atlético de Madrid, são times que jogam nesse modelo. Eles preferem ter um campo aberto nas costas do adversário do que ficar com a bola o tempo todo. O Vitória, contra o Galo, fez um jogo assim. Não estou dizendo que vai ser sempre assim. Contra o Palmeiras, por exemplo, não foi. Contra o Palmeiras, não. Contra o Flamengo, por exemplo, o time não fez isso por opção. Fez isso por opressão. O time do Flamengo não deixava o Vitória jogar. É diferente. Mas contra o Galo, ficava claro que o Vitória estava com um contra-ataque armado. Vocês entenderam? E vai jogar contra o time do Fortaleza, que é um time que a gente tem muita dificuldade de entender o Fortaleza. Porque o Vojvoda tem um time na mão, tem um elenco na mão, mas o Fortaleza parece que não engrena, né? O Fortaleza parece que tá sempre ali andando, se arrastando e não engrena no campeonato. Então, não dá para confiar aqui nenhum, nem outro. Então, se você for escalar jogadores desse time, desse confronto, use jogadores do meio para frente que sejam muito mais aposta no seu time do que qualquer outra coisa. Pra gente finalizar, Inter e Palmeiras, para mim, o grande confronto dessa rodada, né? Pensando em força de elenco, qualidade do futebol, gosto muito desse jogo, tá? Gosto muito desse jogo para assistir, né? Não pra gente ficar... Perdão. Pra gente ficar explorando os jogadores. Tem jogador pra escalar desse jogo? Tem. Mas você tem que lembrar que esse jogo hoje envolve dois times que estão, pra mim, tecnicamente, taticamente, entre os melhores do campeonato, tá? Então é muito difícil você extrair algo muito forte desse jogo. Beleza? Eu, particularmente, vou correr um pouco. Vou aqui atribuir favoritismo ao Internacional. É obrigação minha ser justo. Pra mim, o Inter é favorito contra o time do Palmeiras. Aliás, diria hoje, né, que se a gente for analisar o futebol jogado hoje, time jogando, bola no pé, tática, técnica, o Internacional hoje, pra mim, junto com o Flamengo e com o próprio Palmeiras, são os melhores do Brasil, tá? Tem tudo pra eles entre si disputarem o título brasileiro, beleza? Não sei se isso vai acontecer, mas é a minha opinião, tranquilo? Vamos lá, galera, passar aqui pras nossas dicas por posição. Nessa rodada, eu sugiro que vocês montem uma linha defensiva mais barata, tá? Porque do meio pra frente tá bem caro pra escalar. Então tô dando dicas aqui mais baratas mesmo, tá? Os goleiros que eu tô indicando são todos eles bem baratos. O Rossi é aquela bola de segurança estratégica, tá? Você tá bem na sua liga, você é líder, você não quer sofrer na rodada, você quer cercar os seus adversários, o seu goleiro é o Rossi, tá bom? Se você quiser um goleiro barato, mas que não tem tanta chance de SG, talvez esteja menos visado, mas ele é baratinho, é o Matheus Donelli. Mesma coisa o Antony, tá? Inclusive eu não duvido de um SG do Inter contra o Palmeiras não, beleza? E o Cássio eu coloquei aqui muito por ele ser um dos líderes de defesa do campeonato, tá? Se vocês analisarem aí as atuações do Cássio, vocês vão ver que ele tá fazendo uma grande quantidade de defesas, até porque
a defesa do Cruzeiro parece que quer contribuir muito, né, para o êxito do Cássio no Cartola, se protege muito mal e o Cássio tem que estar o tempo todo se virando lá atrás, tá bem? Nas laterais, galera, nós temos bons laterais para rodada, eu fiz aqui o crivo de alguns, tá? Poderia colocar nessa lista aqui pelo menos mais uns 5, tá bem? Como a gente tem vivido nessa temporada, né? Toda rodada tem ali um cardápio gigantesco, né? Um self-service maravilhoso de laterais, e a gente vai escolhendo de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o mando de campo, de acordo com as características que você quer do jogador. É uma beleza, né? Então a gente tem Bernabé, que vai marcar nada mais, nada menos do que o Estevão, que é um cara que tem, em alguns jogos, muita perda de posse, em outros não, e às vezes ele sofre muita falta, provoca cartão, mas em outros jogos ele tem muita perda de posse quando a marcação do adversário está muito encaixada, que é o caso do Inter, né? O Inter tem uma marcação muito encaixada e o Bernabé é muito do bote, né? Ele acerta muito o bote. Apesar de ser um jogador um pouco faltoso, toma muito cartão, mas ele também desarma bastante. Escobar, um dos líderes de desarme do campeonato, tá? Junto com o Juninho Capixaba, que tá logo aqui embaixo, e junto com o Lucas Sacha. Inclusive, coloquei lá no meu Instagram, né, uma brincadeirinha com a galera, que ficou até muito interessante, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, coloquei essa brincadeirinha aqui com a galera, ó. Depois vai lá nos meus stories, ó, @cartolacartumbr, e faz lá a brincadeirinha. Eu coloquei assim, ó, qual é o trio com os líderes de desarme no Brasileirão? Quero ver se vocês vão acertar, vai lá. Qual é o trio com líderes de finalizações pra fora? Tá aqui, ó. Quero ver se vocês vão acertar. Isso aqui é uma forma de eu ajudar vocês a estudar, viu? Isso aqui não é só uma brincadeira. Qual é o trio que tem líder em assistências aqui, entendeu? Qual é o trio aqui de goleiros que tem a maior quantidade de defesas no campeonato? Vai lá no meu perfil do Instagram, tem o gabarito lá depois, né? E eu também tô com caixinha de pergunta aberta, então visita lá para vocês poderem dar essa moral pro professor. @cartolacartumbr, tá? Cartolacartumbr. Se você procurar Cartola Cartoon Brasil, vai aparecer um perfil bem antigão meu, que eu perdi, né? Por uma série de questões lá de erro no Instagram, enfim. Então vamos lá. Capixaba, por razões óbvias, né? Média básica estúpida que esse cara tem. Lucas Ramon, que é um cara que vem numa regularidade monstruosa, né? Inclusive deu assistência novamente na rodada passada. E o Wesley, que também é uma bola de segurança para quem não quer se comprometer na rodada. Gosto muito do Kaká, se for titular no time do Corinthians, marcando áreas pelo lado esquerdo, né? De defesa do Corinthians. Jair, do Botafogo, também é um zagueiro que eu gosto, custa barato e é bastante regular. Léo Ortiz, galera, eu acho que ele é uma ótima para essa rodada por causa do preço dele e pela estratégia, tá? Não é pela qualidade dele pro Fantasy, tá? É muito porque ele tem chance de SG e ele é um jogador do time que tá mais visado. Então, a galera vai estar em peso com ele custa barato, acho difícil ficar sem. Mas para quem quiser cercar ainda mais o Flamengo, tem o Léo Pereira. Vitão tá vivendo uma fase muito boa, né? Pega SG, desarma, enfim, tá muito bem de fato no campeonato. No meio-campo, a gente tem uma boa oferta de jogadores mais confiáveis mesmo, são poucos, né? O Arrascaeta é unanimidade, a gente tem o Alan Patrick com um jogo mais difícil, né? Então fica um pouco mais complicado de cravar. O De La Cruz, cobrador de bola parada do Flamengo, pode ser uma ótima opção aqui para quem quiser cercar um gol do Flamengo na bola aérea. Savarino, que não tá entregando tanto, mas é sempre um jogador com alto potencial, tá bem? E o Sérgio Oliveira, né, jogador do Sport, que eu já citei pra vocês, tô falando dele, ó. Desde antes do campeonato começar, a galera que tá comigo lá no TCC recebeu, inclusive, ótimas orientações em relação a ele tá cumprindo exatamente o que a gente imaginou, beleza? No ataque, a gente ainda não sabe exatamente quem o Flamengo vai colocar em campo, tá bom? Senão eu teria até colocado mais um jogador aqui do Flamengo. Mas eu não sei se vai Cebolinha, se vai Pedro, se vai Plata, enfim, não sei. Então caberia aqui a indicação de mais um, só que eu não sei quem vai. Eu dei lugar para outros, né? Então botei aqui a dobra do Palmeiras como uma opção, em casa sempre muito forte. Igor Jesus, né? Um cara que em casa também tem uma média básica estúpida, né? E vai sempre muito bem. Fora de casa também foi muito bem contra o Bragantino, meteu bola na trave. E o Guilherme, também é um atacante rei da média básica, é aquele cara da bola de segurança que entrega 5, 6 pontos sem fazer nada no jogo, tá bom? Nada que eu digo é gol e assistência, tá? E por fim o Bruno Henrique, que eu acho que é unanimidade para quem quer fazer o básico, tá? Na rodada. Seja como titular, seja como reserva de luxo. Técnico, eu coloquei aqui uma enormidade de técnicos para vocês, ou seja, o Davi Luiz. Tá bem? Quero mostrar um negócio para vocês, galera, pra gente acabar. Que é o meu projeto, cara, o TCC, né? Eu tô lá com a galera fazendo estudos, né? Hoje mesmo de manhã eu coloquei lá pra galera o top 3 de scout na rodada. Ontem eu coloquei pra galera lá todo o processo de construção da análise dos confrontos com um semáforo premium, né? Que eu chamo. Depois eu mando um áudio legendado pra galera poder... Quem não pode ouvir o áudio, pessoa deficiente auditiva,
ela pode ler aqui na legenda exatamente o que eu falei no áudio, né? Condensado. A gente já fez, né, um estudo longo a respeito desse jogo do Flamengo, inclusive aqui na nossa sala de estudo, né? Nossa sala de estudo, eu coloquei aqui, ó, os mais escalados, coloquei algumas perguntas pra galera e já tem aqui, ó, 160 comentários onde eu e a galera, a gente vai debatendo os mais escalados, o que a gente vai fazer. Então toda a rodada eu abro aqui a sala de estudo e a galera pode comentar, a galera pode falar, a galera pode dizer o que tá pensando. Eu vou comentando, né, assim, eu vou dando respostas, eu vou instigando a galera a pensar, a galera vai pensando junto. Então, na sala de estudo, a gente sempre tem esses momentos. E eu também abro a sala, assim, durante a rodada, de uma forma geral. Galera, livre, perguntem aí. Igualzinho eu faço na caixinha de pergunta no Instagram. Aí a galera vai, coloca aqui as perguntas, eu vou respondendo. Então, esse é um outro grupo, né? Que a gente tem além do outro grupo de resenha, né? O grupo ali de bate-papo da galera. Então, a gente já tem bastante material lá para essa rodada. Professor, como é que eu faço para entrar no TCC, se eu quiser ter acesso e tudo mais? Cara, vai aqui embaixo na descrição do vídeo, você tem acesso a tudo isso. Por que eu tô fazendo toda essa chamada, toda essa propaganda aqui com vocês? Porque, cara, eu acho que é o melhor que eu posso dar para vocês nesse momento, tá? Mais do que o que eu tô entregando aqui no YouTube, mais do que eu entrego no Instagram. Tem pessoas que querem estar mais próximas de mim, tem pessoas que querem ir mais fundo nos estudos, querem ter acesso ao curso que tá lá disponível. Venha, porque o investimento é ridículo, tá? É ridículo. Se você for dividir, você vai pagar R$10 por mês. É uma coisa ridícula, né? E o preço total é R$117. É ridículo, né? Para o que vocês recebem lá e para a carga de trabalho que eu tenho, que eu entrego, é ridículo, tá bom? Vamos lá. Nosso time base para essa rodada. Isso aqui é um time base, tá? Eu montei esse time sem fazer nenhum estudo profundíssimo. Foi o time que saiu, assim, tá? Donelli, Escobar, Wesley, Léo Pereira e Léo Ortiz. Quem é que tá perigando aqui? O Léo Pereira, tá? Eu não sei se eu quero ir com o Léo Pereira, até porque ele não custa tão barato. O Felipe Luiz, absoluto aqui, eu não vou tirar, tá bem? O Sérgio Oliveira, Arrascaeta e De La Cruz no ataque. Igor Jesus, Guilherme e Yuri Alberto. Professor, cadê o Bruno Henrique? O Bruno Henrique, como ele custa mais barato do que o Guilherme, provavelmente ele vai entrar no meu banco de reserva de luxo, tá bom? Se eu descobrir quem é o outro atacante do Flamengo que vai jogar, aí é provável que eu coloque o Bruno Henrique aqui e o atacante mais barato no banco de reserva de luxo. Aí a gente vai saber amanhã durante o dia, na minha live eu vou discorrer um pouco mais sobre isso com vocês, tá bom? Se você chegou aqui agora só pra ver o time, né, correr o vídeo aqui pra frente, você tá perdendo, irmão. Você tá perdendo porque durante o vídeo aqui eu entreguei muita coisa de valor aqui pra galera. E se você curtiu, se você gostou, se você chegou até aqui, cara, deixa pelo menos o like aqui como gratidão e comenta aqui embaixo se você concorda com as análises, se você não concorda, o que você faria de diferente. Nós estamos aqui numa comunidade pra gente se ajudar, beleza? Fiquem todos na santa paz de Deus. Espero vocês lá no TCC e na minha live amanhã, aberta, por volta de 12h30, 1h. E hoje à noite tem live do TCC, live exclusiva com a galera, live de estudo, beleza? Tamo junto, forte abraço.